2025, o ano em que a inteligência artificial promete avanços na medicina, no mercado de trabalho, em diagnósticos, tudo isso a gente vai ver agora no CJC News Reportagem. Olá, muito boa noite. CJC News Reportagem está começando e a gente hoje fala de forma muito focada sobre inteligência artificial. Lembro das primeiras edições do nosso jornal que trouxemos matérias, reportagens sobre a chegada da IA e como isso assustava a alguns e a outros estimulava. E a gente vai acompanhar tudo agora no nosso programa especial. E esses avanços da tecnologia, é normal que novos sistemas comecem a ganhar destaque por conta das propostas inovadoras. E a bola da vez que vem ganhando bastante popularidade no mundo inteiro é a inteligência artificial. Mas afinal, o que é inteligência artificial? Como é que ela funciona? Vamos ver. Especialistas do setor tecnológico o definem como um sistema capaz de simular a inteligência humana. A nova tecnologia, considerada por muitos como revolucionária, consegue realizar tarefas que antes só poderiam ser realizadas por seres humanos, como, por exemplo, reconhecer padrões, tomar decisões complexas, entender e traduzir idiomas, analisar e interpretar dados, entre muitas outras, funcionando como uma espécie de cérebro digital. A rápida ascensão da inteligência artificial se dá pelos recursos que ela oferece, principalmente para as grandes empresas, disponibilizando a automação de processos e otimização de recursos com a capacidade de analisar grandes quantidades de dados. Ferramentas que impulsionam a inovação em diversos setores, incluindo a área da saúde, indústrias e segurança. Ela vem sendo utilizada nas principais empresas de tecnologia do mundo, entre elas a Meta, responsável por administrar as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp, e OpenIA, responsável pelo ChatGPT, e a X, também conhecida como o antigo Twitter. Cada uma delas desenvolvendo a ferramenta de formas diferentes de acordo com os interesses próprios. Olha, segundo os profissionais do setor tecnológico, o desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial funciona a partir da coleta de dados. As IAs, elas são treinadas com um grande conjunto de dados, a partir de uma técnica chamada Machine Learning. Nela, os dados são coletados, organizados e enviados para o programa em desenvolvimento. A partir daí, a inteligência artificial cria um padrão de comportamento de acordo com a função que lhe é designada. Uma das principais características dessa tecnologia é que ela não para de coletar dados, mantendo uma linha de aprendizagem contínua. Olha, a inteligência artificial é aquela máquina, não é uma máquina, né? Porque ela é um sistema, mas que você formata, coloca as informações ali. Por exemplo, a gente hoje consegue fazer tradução simultânea por IA. Tem possibilidade de você criar uma imagem por IA. Mas como ela consegue? É porque pegam todos os dados, gravação de voz, dicionários, né? Uma capacidade grande de absorver tudo isso, eles colocam dentro do sistema e ela começa a funcionar. A questão é que ela pode ser atualizada e não é nada descartado. Um pouco diferente da gente, né? Por exemplo, quantas pessoas já fizeram cursos de inglês e não fizeram intercâmbio, não trabalham com o idioma e perderam o contato. Hoje, até falam, mas precisam esquentar os motores para falar como antigamente. Por quê? O nosso cérebro ele vai descartando um pouco as informações que não são tão necessárias para o nosso momento presente, fazendo com que a gente acabe esquecendo a pronúncia de um, a palavra de outro, né? Diferente de, por exemplo, professores de inglês, de cursos, que falam inglês constantemente, estão sempre ouvindo, vendo coisas, falando. Isso
aprimora. A inteligência artificial jamais esquece. Só se der um bug aí no sistema e pronto. Mas, logicamente, que a segurança digital, virtual, está mantida ali com garantias para que a IA não pare. Vamos para a nossa nuvem de palavras agora? Joga na tela aqui a nossa nuvem de hoje. Deixa eu ver. Olha, inteligência artificial, não poderia ser outra, mas palavras em volta tem tudo a ver. Ó, tecnologia, mercado, preocupação. Existe uma preocupação gigante com a inteligência artificial no mercado de trabalho, muito grande. Várias pessoas já precisam procurar outras áreas de atividades porque a IA está sugando. Por exemplo, você chega numa rede de fast food famosa por um M, que eu não vou falar qual é, que você faz o pedido na tela e, ó, não fala com mais ninguém, só vai lá pegar o seu pedido. Isso é inteligência artificial. Pode ser uma inteligência mais rudimentar. Não é aquela que vai olhar para você e falar, você gosta desse sanduíche, desse... Não, aquela ali você ainda escolhe, mas não precisa de atendente. E já começou por aí. Olha aqui outras palavras. Ética. Ética é um ponto que a gente vai tratar ainda no programa de hoje. Substituição, empregos, saúde, mão de obra, ChatGPT, impactos e regulação. Ó, a inteligência artificial traz um universo diferente. Tão grande que a partir de 2025, a partir deste ano, por conta da inteligência artificial, inicia-se uma nova geração. A gente, há tempos aí veio falando das gerações Baby Boomers, X, Y, Z, Alpha, e a partir deste ano de 2025, inicia-se a geração Beta. E é justamente por conta da chegada da inteligência artificial. Essa inteligência, ela tem sugado e preocupado muitos profissionais. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Olha, em um futuro próximo, a robótica e a inteligência artificial podem eliminar uma boa parte dos empregos, de um acordo com um novo estudo. E nesse processo, alguns profissionais vão sofrer as consequências mais do que outros, o que tende a aumentar a desigualdade. Rodou. Somente no Reino Unido, a estimativa é que o risco de ser substituído por um robô vai de 12% para quem tem nível universitário a 46% para quem tem o ensino médio incompleto. O percentual de vagas sob risco de automação varia entre áreas como educação, saúde, manufatura e transporte. Parte dos economistas apontam que esse temor de que novas técnicas e tecnologias matem empregos é uma constante através dos séculos, mas a história acabou provando que novas funções sempre acabam substituindo as eliminadas. Só porque um trabalhador pode ser substituído por um robô, não significa que ele será. A eficiência de fazer isso dependerá da evolução tanto dos salários humanos quanto dos custos da robótica. O efeito disso sobre o nível de desemprego é muito incerto, já que os robôs também farão com que novas vagas sejam criadas no setor de tecnologia. Uma boa forma de suavizar este processo é investindo em educação e treinamento da força de trabalho. Olha, essa é uma preocupação pertinente, né? Ser substituído por uma máquina já é algo que começamos a sentir desde o século XVIII, com a Revolução Industrial. As máquinas substituíram muitos seres humanos que trabalhavam, porque ela facilita, é mecânica, é física, é um equipamento movido a... Na época, tração de bois, né? Aí com a Revolução Industrial, com a energia, porém, a gente hoje ainda vive essa mesma sensação. Olha, profissionais de diversos ramos já ficam pensativos. Por exemplo, designers que faz arte. Hoje você pode chegar para o IA e pedir, eu quero um elefante surfando uma onda de 3 metros de altura. Ele vai fazer a imagem para você. Outros profissionais que podem, né, se sentir ameaçados, jornalistas, médicos. Há pouco tempo teve uma reportagem falando que
a inteligência artificial consegue diagnosticar com mais precisão do que um médico. Até o momento em que são inseridos no sistema da IA para ela fazer a leitura, né, a conversa com todos os sintomas e todas as possíveis enfermidades, coloca tudo que está ali, que a pessoa sente, né, exames e tudo mais. Mas está lá. Tem pessoas da área da contabilidade que também pode juntar tudo, coloca para a IA e ela vai e faz lá a contabilidade. Muita coisa pode vir à tona e muitos podem sentir o emprego ameaçado. A questão na verdade, são dois pontos importantes. O primeiro, precisamos ser o profissional que vai ter uma linha de humanidade muito forte. Porque a humanidade, a máquina ainda não vai conseguir ter, só se ela for programada. Mas, de pessoa para pessoa, né, não acredito que seja tão fácil e tão simples assim. Então, sermos profissionais, quanto mais humanos, melhor. E outro, profissionais capacitados, que busca informação, que vai atrás daquilo que ainda é curioso, que não se sabe. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre oportunidades. Olha, a evolução tecnológica tem reconfigurado o mercado de trabalho, criando novas oportunidades e exigindo dos profissionais adaptação constante. Com a digitalização de processos e avanço da inteligência artificial, carreiras antes inexistentes ganham espaço, enquanto funções tradicionais passam por transformações. Setores como tecnologia da informação, análise de dados, inteligência artificial vêm crescendo de forma acelerada. No Brasil, o setor de TI registrou um aumento de 21% em 2023 e manteve uma trajetória ascendente, ou seja, de crescimento em 2024, com um avanço de 22% no segundo trimestre, segundo a pesquisa da Advanced Consulting. Profissões como desenvolvedor de software, cientista de dados, gestor de mídias sociais e especialistas em IA estão entre as mais demandadas. No entanto, a falta de profissionais qualificados segue como um desafio para o setor. De acordo com a Brascom, o déficit de talentos em tecnologia no Brasil pode ultrapassar 500 mil de profissionais até 2025. Para especialistas, esse cenário reforça a necessidade de capacitação contínua. Empresas estão investindo em automação e inteligência artificial para suprir a escassez de mão de obra. Mas quem busca a qualificação tem maiores chances de se destacar no mercado e aproveitar as oportunidades criadas pela tecnologia. Se você está numa área que a inteligência artificial ainda não chegou, olha, respira para você mergulhar mais fundo e se aprimorar, se aperfeiçoar ainda mais. Não espera a IA bater na porta para você tentar correr atrás do prejuízo, do tempo perdido. Profissionais que se destacam não são apenas aqueles que batem o cartão na hora certa e fazem o que mandam fazer. O profissional que se destaca é aquele que se especializa, que vai atrás de mais informação. Ah, mas isso aqui não é para eu exercer aqui. Ok, mas o que você faz que você precisa ter um pensamento mais lá na frente, visualizar daqui a alguns anos? Por quê? Se a gente parar... eu parei, eu já estou formado, já sou nutricionista. Isso é um mercado que está em expansão, né? Porque a busca pela saúde está cada vez mais aflorada. Aí a pessoa é nutricionista, sabe fazer uma dieta, um plano alimentar, uma restrição alimentar, sabe acompanhar aquelas pessoas com comorbidades, beleza. Mas o mercado de saúde não parou. Existem atletas que não vão para as Olimpíadas, não são federados, mas têm um treino intenso e precisam de um nutricionista esportivo que saiba lidar com aquele campo de trabalho. Ah, mas eu sou nutricionista,
esse daí eu não vou fazer pós, não vou me especializar. Pois é, a gente não faz, mas o mundo inteiro vai se especializando, então a gente fica para trás. Com a inteligência artificial, é possível fazer um plano alimentar em questões, de segundos. Eu sei de pessoas que fizeram séries de academia pela inteligência artificial. Mas cadê o profissional para orientar e tudo mais? Essa é a diferença. Seja o profissional que as pessoas vão atrás para procurar, que vão querer saber a opinião. Olha isso, eu quero fazer como você orienta, para se destacar da inteligência artificial. Agora, existe algo importante que a gente precisa avaliar. A inteligência artificial chegou. Da mesma forma como a internet, na década de 90, começou a aparecer. Não tinha regras. Hoje existe regra, existe um monte de definições e determinações da internet. Mas da inteligência artificial é tão novo que está sendo construído uma série de limitações, restrições. E por conta disso, vamos saber um pouco dessa regulação da inteligência artificial. Até onde ela pode ir? E é sobre esse assunto que a gente fala agora. Olha, o avanço acelerado da inteligência artificial tem impulsionado discussões sobre a necessidade de regulamentação para garantir o uso de forma ética e segura. Empresas e governos buscam estabelecer normas que protejam a privacidade dos cidadãos, evitem discriminação e assegurem a transparência no funcionamento dos algoritmos, que nada mais é que todo o sistema, os códigos para que aquilo ali funcione. Veja só. Um dos principais desafios é a proteção de dados pessoais, já que sistemas de IA processam grandes volumes de informações sensíveis. Além disso, há o risco de vieses discriminatórios, uma vez que os algoritmos podem reproduzir ou até amplificar desigualdades existentes. A transparência na tomada de decisões automatizadas também está no centro de debate. Reguladores defendem que as empresas devem fornecer explicações claras sobre o funcionamento de seus sistemas, permitindo que usuários compreendam como as decisões são tomadas e possam questioná-las quando necessário. Diante desses desafios, países e blocos econômicos, como a União Europeia e os Estados Unidos, têm avançado na criação de regras específicas para o uso da IA. No Brasil, projetos de lei estão em discussão para estabelecer diretrizes que equilibrem inovação e segurança jurídica. Especialistas alertam que, sem regulamentação adequada, o uso irresponsável da IA pode gerar impactos negativos na sociedade, reforçando desigualdades e ameaçando direitos fundamentais. Você pode ver até na rede social Instagram que, caso você poste alguma imagem produzida por inteligência artificial, existe uma marcação ali para você fazer. Por quê? Porque é uma maneira de você se precaver. Uma das preocupações que eu tinha quando a gente começou a reportar e falar aqui sobre inteligência artificial é a maldade das pessoas em usar a imagem e a voz da pessoa, que a inteligência artificial consegue, duplicar, copiar a linguagem, o sotaque, o timbre vocal. E me preocupava a questão de usarem isso para fingir ser alguém, para comprometer a imagem, a vida de alguém, de uma pessoa, principalmente no ramo político. E não é à toa que essas regulações precisam ser feitas. As famosas fake news, que antes era só uma mensagem, um textinho e uma foto, agora pode parecer com uma personalidade falando, mas não é a personalidade, nem a voz dela, mas ali está para ver. Até provar que aquilo foi feito por inteligência artificial, muitos destroços já foram causados e deixados pelo caminho. Então, é extremamente importante regulação para termos ética, a fim de respeitarmos o próximo, como a gente gosta de ser respeitado. Falei no primeiro bloco, no iniciozinho do primeiro bloco, que a inteligência artificial ela tem sido tão impactante
que está definindo o início de uma nova geração. Daqueles que nascem em 2025 já vão nascer dentro da inteligência artificial, já sabendo, né, que ela pode estar ali de forma útil e vai mudar muito a estrutura deles. Não é à toa que vem uma nova geração. Geralmente, quando tem uma mudança muito drástica na sociedade, no mundo, é porque é o momento em que definem para surgir uma nova geração, que muda-se tudo. E por conta de todas essas mudanças, uma pesquisa realizada pela Talking revelou que 1 em cada 10 brasileiros utiliza chats de inteligência artificial como um amigo ou conselheiro para lidar com questões pessoais e emocionais. Entre as razões apontadas estão a dificuldade de socialização, a falta de disponibilidade de amigos e a solidão. O levantamento, que ouviu 1.000 pessoas de diferentes regiões e classes sociais, também mostrou que 60% dos entrevistados interagem com a IA de maneira educada, como se estivessem conversando com um ser humano. Esse comportamento levanta debates sobre o vínculo emocional que algumas pessoas estão criando com a tecnologia. Os especialistas, eles estão apontando que essa tendência pode estar relacionada ao aumento da solidão, um problema que tem sido tratado como uma questão de saúde pública global. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde classificou a solidão como uma prioridade e criou uma comissão para investigar os impactos do isolamento na saúde mental e física. Estudos indicam que a solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Com o avanço da inteligência artificial e o uso cada vez mais frequente, cresce a preocupação com o chamado afeto artificial, uma conexão emocional criada com sistemas automatizados. Olha, os pesquisadores alertam que, embora a tecnologia possa oferecer apoio momentâneo, ela não substitui a importância das relações humanas reais. Gente, já soube de casos de jovens que casaram com o avatar artificial. Ele criou um bonequinho no sistema, o rapaz criou uma boneca no sistema e se casou com ela. À noite, conversava com ela como se fosse uma outra pessoa. A solidão. A gente veio aí da pandemia da Covid-19, né, finalzinho de 2019, 20, 21, foi um período de isolamento social, a gente teve que reaprender a ficar em casa e conviver com pessoas. E muita gente preferia ter aquela vida corrida e tudo mais, teve um período de adaptação. A questão é que a necessidade de estar com alguém, de conhecer alguém, de compartilhar a vida com alguém, dá muito trabalho. Aí as pessoas pensam assim, eu vou ter que confiar, porque se eu não confiar, se eu não conhecer bem, eu vou sair contando tudo da minha vida, depois vai espalhar para todo mundo, vai dar um problema. Olha só, eu posso conversar com alguém aqui na inteligência artificial e me entende. Não vai me contrariar, não vai me dar só conselhos que eu quero ouvir. Isso é possível. A questão toda é que a inteligência artificial, por mais inteligente que seja, ela é artificial, não é humana. É necessário o vínculo com as pessoas, a troca de informações. Mas eu não tenho com quem conversar. Então procure, seja bem avaliador, seja bem sério para você ver alguém que você possa compartilhar, conversar seus dilemas, que pode te orientar também. Existem líderes que estão dispostos a fazer isso, existem pessoas da família. Mas você não conhece minha família. Não conheço sua família, mas vai que você tem alguém ali que você possa compartilhar a sua vida, ou até profissionais da saúde mental, para você poder compartilhar e ter esse vínculo. Falando em saúde mental, a IA também está batendo na porta nos hospitais. Olha, pesquisas aprovam e apontam que a inteligência artificial consegue diagnosticar com mais precisão um mal, uma doença, que um profissional real. Vê se pode. Olha só, a inteligência artificial vem simplificando
o que era complexo e requisitava um nível altíssimo de especialização de profissionais da área da saúde. Os avanços vão desde o desenvolvimento de medicamentos até decisões de tratamento e assistência ao paciente. Essa eu quero ver. A inteligência artificial pode ajudar na detecção precoce de doenças por meio de análises de grandes quantidades de dados e imagens médicas. Com os avanços tecnológicos, hoje em dia existem softwares de IA focados na radiologia que analisam milhares de imagens em apenas alguns minutos, reconhecendo padrões de doenças. Pesquisadores também afirmam que a inteligência é usada para detectar problemas precoces de demência cerca de 6 anos antes do diagnóstico final, possibilitando o tratamento preventivo. Em casos mais simples da aplicação da IA na medicina está a automação de processos. São casos básicos como a atualização de registros de pacientes e envios de lembretes. Quando combinados com outras tecnologias, eles podem ser usados para extrair dados de imagens, por exemplo, enviadas por e-mail e inseri-los no sistema de registro clínico. Um dos principais desafios éticos é garantir que a IA seja utilizada de forma responsável e transparente. Ao tomar decisões críticas de saúde, é fundamental que os resultados e o funcionamento dos algoritmos de IA possam ser compreendidos e explicados pelos profissionais de saúde e pacientes. Quanto à privacidade, é necessário também estabelecer limites claros sobre como os dados de saúde podem ser usados e garantir que os pacientes sejam devidamente informados e tenham controle sobre o uso de suas informações. Tá, gente, a saúde ela é extremamente complexa. Você já deve ter visto em documentários, nesses canais de grandes reportagens, né, de muita tecnologia, demonstrando como é que o corpo humano funciona. Olha, é incrível como o nosso corpo é interligado. O dedinho do pé tem uma ligação direta com o cérebro e é tudo conectado. Só para você ter uma ideia, no momento em que você pega um transporte público e aí você começa a perceber que tem alguém lá na frente falando com o motorista e você percebe que ele está armado. Você fala, opa, é um assalto. O nosso corpo ele é tão rápido que ele manda um sinal para a amígdala que fica no meio do nosso cérebro e automaticamente ela dispara sinais para umas glândulas que estão sobre os nossos rins para produzir o que a gente precisa para meter o pé a correr. É o momento de preparação para fugir ou atacar. Você percebe que quando você está assim, a sua digestão para, porque o seu corpo se programa todo para você tomar uma atitude. Isso, estou demonstrando isso, estou contando isso, para você ver como é que o nosso corpo é complexo. E para um especialista na área da medicina conseguir fazer esses diagnósticos, essas ligações todas, essa foi bem pequenininha, foi bem superficial. Tem coisas muito mais sérias. É um médico integralista que consegue ver todos os sistemas. É necessário muito tempo de estudo, muita apuração, muita pesquisa. E a inteligência artificial consegue ser implantada, né? Implanta todas essas informações e ela não consegue fazer essa leitura toda. É por isso que ela pode ser uma mão na roda para a medicina. Mas não podemos esquecer da humanidade do médico, que ele não vai ver os sintomas, não vai ver a doença, ele vai ver o paciente. Essa é uma grande diferença. Vamos continuar? IA hoje está dando aqui o que falar. Olha, a inteligência artificial tem o potencial de aumentar o comércio global em até 14% até 2040, segundo um relatório da Organização Mundial do Comércio. No entanto, para que esse crescimento se concretize, é fundamental que países desenvolvidos e emergentes adotem a tecnologia de forma conjunta. O estudo destaca que a IA pode reduzir custos, aumentar a produtividade e modificar padrões tradicionais do comércio internacional. Além disso, a tecnologia tende a impulsionar setores como a produção de veículos elétricos e robôs, criando novas categorias de bens e serviços. Por outro lado, um cenário de adoção desigual da IA pode reduzir significativamente os benefícios esperados. Se houver uma divergência tecnológica entre as economias,
o impacto positivo cairia para apenas 7% ao invés de 40%. Especialistas alertam que a falta de uma implementação ampla pode limitar o potencial da tecnologia no comércio global. Entre os avanços trazidos pela IA, a OMC cita a otimização da logística, a melhoria na gestão de cadeias de suprimentos e a redução de barreiras linguísticas em processos de controle de fronteiras. O relatório reforça que a colaboração internacional será essencial para que a inteligência artificial desempenhe um papel estratégico na economia mundial nas próximas décadas. A inteligência artificial pode dar um avanço, né, no comércio, como eu falei, comércio global. Mas a economia mundial tem que dar uma melhorada, né, para dar esse avanço todo. Não adianta. Por mais que a gente consiga se comunicar e entender, porque, olha, o bichinho esperto é essa inteligência artificial. Que do nada tu pesquisa um negócio, ele já está te indicando. Se você falar perto do seu celular qualquer assunto, viagem, faz esse teste, fala perto do seu celular está desligado lá, né? Ele está naquela tela de repouso. Aí você começa a falar assim, eu quero viajar, e começa a falar uns lugares para viajar. Quando você pegar o celular, vão aparecer várias propagandas de viagens, porque ele consegue captar o áudio. E aí fala assim, mas como é que pode? O negócio ali parado. É porque a gente dá acesso, quando instala determinados aplicativos, acesso ao microfone. E é para isso mesmo. E aí, a inteligência artificial ela consegue, né, sugerir tudo que você está querendo. Por isso que ela precisa de regulação, como eu falei, a gente precisa estar atento, mas ela está aí. E vai crescer ainda mais. Agora, essa inteligência artificial já está praticamente na mão de todos que têm acesso a celular, internet. E o que a gente faz com tudo isso? Olha, ela está se consolidando como uma poderosa ferramenta no ensino, envolvendo novas possibilidades para personalizar a aprendizagem e otimizar a experiência educacional. Aqui no Brasil, mais da metade da população já aceita essa tecnologia. Veja só. A inteligência artificial tem o potencial de transformar as escolas, permitindo que os professores adaptem o conteúdo às necessidades de cada aluno, o que pode melhorar significativamente os resultados educacionais. Essa ferramenta permite que os professores acessem informações detalhadas sobre o desempenho de cada aluno. Além disso, ela proporciona um feedback imediato dos estudantes. Outro aspecto fundamental da tecnologia é a sua contribuição para a acessibilidade. Ferramentas como legendas automáticas, tradução instantânea e adaptações para estudantes com necessidades especiais tornam o aprendizado mais inclusivo. Isso garante que todos os alunos, independente de suas condições, tenham as mesmas oportunidades educacionais, promovendo um ambiente mais equitativo. Os educadores, por sua vez, têm o papel de integrar de maneira ética e equilibrada no processo de ensino. E as famílias têm reações diversas. Algumas estão entusiasmadas com as oportunidades oferecidas pela IA, enquanto outras se preocupam com questões de privacidade e com o risco de dependência tecnológica. A inteligência artificial na educação já está transformando o cenário educacional, oferecendo grandes benefícios. Contudo, é fundamental que as questões éticas e de privacidade sejam tratadas com cuidado. Quando utilizada de maneira responsável, a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para tornar o aprendizado mais acessível, inclusivo e eficiente para todos. Olha, eu acho a inteligência artificial para aprendizagem uma excelente ferramenta. Imagina você se preparando para um concurso público e você faz os testes e, através das suas respostas, a inteligência artificial consegue perceber onde você tem mais necessidade de reforço, de melhoria. Aí ela vem e te devolve um outro exercício para você apurar e afinar esses conceitos. Aí, filho, isso vai balançar muitos cursinhos, né? Então, até os professores vão precisar ter esse remanejo, né? Porque agora a inteligência artificial está fazendo até TCC de faculdade, trabalho de conclusão de curso, redações. Isso tudo
A gente tem que ficar atento, né? Eu fico pensando na cabeça dos professores, porque eles têm que descobrir se aquilo foi feito por IA ou pelos alunos. Até porque você pode fazer um texto e depois você pega o texto da IA, joga em outro site para ele tirar as configurações de IA. Depois joga em outro site para corrigir os erros. Rapaz, aí fica quase que, né, a caixa preta do avião para descobrir. Ó, uma das ferramentas já usadas para isso é o ChatGPT. Vamos falar sobre isso agora. Desde o nascimento, o ChatGPT, criado pela OpenAI, tem se destacado pela rapidez com que conquistou usuários. Em apenas 2 meses, atingiu 100 milhões de usuários ativos mensais, tornando-se o aplicativo de crescimento mais rápido da história com o tempo. Ele foi aprimorado com novas funções e maior capacidade de personalização nas conversas. Diferente do que muitos pensam, o ChatGPT não busca respostas em um banco de dados. Ele gera conteúdo em tempo real com base nos padrões aprendidos durante o seu treinamento, sem acessar informações específicas diretamente. Além disso, a memória só funciona quando ativada pelo usuário. Caso contrário, cada conversa começa do zero. O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, foi um dos fundadores da OpenAI em 2015, mas se desligou da empresa em 2018. Outro fato curioso é que, em março de 2023, a Itália proibiu temporariamente o ChatGPT por questões de privacidade, liberando o uso 1 mês depois. O chatbot também tem restrições em países como China, Coreia do Norte, Irã, Síria, Cuba e na Rússia. Além de entender vários idiomas, ele é capaz de interpretar linguagens de programação e até Esperanto, um idioma artificial criado para facilitar a comunicação internacional. Ó, a gente já tinha que aprender inglês, agora vai ter que aprender Esperanto. Rapaz, a inteligência artificial está movendo muita coisa, né? Não, ela está conseguindo transpassar barreiras. A internet já quebra tempo e espaço. A inteligência artificial navega sobre isso de uma forma impressionante. Agora, muita gente fala sobre isso e a gente quer saber o que essas pessoas estão pensando. Por isso, eu estou aqui com Joey Santos. Tudo bem, Joey? Boa noite. Tudo bem, Anderson? Boa noite a você que acompanha o CJC News. E a gente foi às ruas mais uma vez para saber se as pessoas elas usam a inteligência artificial e para qual finalidade. Então, a gente vai saber isso agora. As pessoas, quando você perguntou, elas aceitavam de boa assim, o fato de inteligência artificial ou elas eram meio receosas? Então, algumas pessoas já entendem, já sabem do que se trata, mas ainda tem outras pessoas que sabem, mas não utilizam. Tá. Que preferem pensar para fazer seus textos, preferem ainda, né, usar da maneira antiga, vamos dizer assim. Mas muita gente tem utilizado e é o que a gente vai ver agora. Você costuma usar inteligência artificial? E se sim, para quê? Costumo para muitos fins. Resumo de faculdade, para me ajudar quando eu quero fazer uma pesquisa de forma mais específica. Eu acho que ele é mais rápido do que você ficar procurando no Google. Até para fazer horário, eu peço para ele fazer o meu horário de faculdade, de estudo. Eu tenho desse tempo. Por favor, eu quero que você organize 30 minutos por dia. Ele vai organizar. Muito. Quando eu estudava muito pelo ChatGPT. Costumo para o meu trabalho. Eu sou médica, dermatologista. Então, eu uso, sim. A senhora usa especificamente para quê a inteligência? Às vezes para uma pesquisa, para marketing também, né? Para fazer um marketing mais adequado. A senhora acha que mudou muito, revolucionou a forma de pesquisa com a inteligência artificial? Com certeza. Mudou bastante. Ajuda muito, auxilia muito. Tenho costume para usar. Me ajudar, estou estudando para o vestibular agora. Me ajuda bastante na resolução de questões também, quando eu não consigo fazer, para pesquisas, basicamente para o estudo. Muitas pessoas também usam, né, para tirar dúvida. Algumas pessoas também ficam sozinhas, né, usam para meio de distração, para conversar, para falar dos pontos de vista. Eu acho muito importante, cara. Acho que todo mundo enxerga pelo lado mal das coisas como se tudo fosse fácil, mas isso ajuda a gente a enxergar o mundo de outra forma. Ajuda a gente no nosso dia a dia, em qualquer âmbito, cara. A juventude hoje está utilizando muito isso e sem poder de criação, não estão mais... Até para simples redação, os caras estão pedindo auxílio direto com a inteligência artificial. Então, eu sou meio contra essa falta de desenvolvimento de ideias. Consulto, questiono, às vezes, a inteligência artificial,
mas eu acho que tem uma galera que não está sabendo usar. Eu só penso uma coisa, porque no período que nós, quando estávamos fazendo nosso TCC, a gente não tinha esse auxílio, né? Não tinha, Rafa. Tem que ser tudo da mente, né? Você tinha que digitar aquele negócio ali. Agora não dá mais, hein? Isso é plágio, hein? Se fizer isso é plágio e pode ter o TCC zerado. Agora, teve mais coisas que você foi atrás, né? Sim, além de toda a facilidade que a inteligência artificial traz para a nossa sociedade, existe também um medo dos robôs tomarem o lugar das pessoas. E a gente também foi e perguntou para as pessoas na rua. Pode soltar. Você acha também que no futuro você tem medo que de repente os robôs e as máquinas tomem o lugar dos trabalhadores? Sim, já está tomando, na verdade, né? Muitas das vezes as pessoas preferem utilizar a inteligência artificial alguma coisa que o humano costumava fazer, então acho que sim. Não, até porque não tem como, né? O ser humano é o ser humano, entendeu? O robô vai copiar o que a gente faz, né? Pela minha concepção, eu acredito que não. Eu creio que não, que ninguém substitui o ser humano. A inteligência mais importante é do ser humano. Acho que de repente algumas profissões pode acontecer sim. Não acredito que todas, porque eu acho que assim, nem todas as profissões vão conseguir substituir por robô. Mas é uma coisa que preocupa, claro, a inteligência artificial está chegando num nível tão grande, tão próximo da realidade, que a gente sabe que algumas coisas vai desempenhar até melhor que o humano, né? Você acha então que o mercado de trabalho ele vai ter que se revolucionar, as pessoas vão ter que buscar outras formas? Acredito que sim, né? Acho que isso é uma coisa que é fato que vai acontecer, mas também como teve lá atrás a Revolução Industrial, eu acho que nós vamos ter que se preparar, porque isso é inevitável, né? A mudança tem que acontecer realmente, até pela evolução, mas devido realmente, a gente vê que a tecnologia avança muito rápido, é preocupante para a garantia dos nossos empregos, a manutenção e até para a gente levar o pão de cada dia, né? Não, porque, na verdade, máquina, robô, é feito pela mão do homem e tudo que o homem faz tem defeito. O ser humano ele foi feito para procriar, para crescer, para edificar, tá? E para permanecer até o seu tempo oportuno. O robô é uma máquina que pode enferrujar, pode dar errado, dar certo hoje, mas pode dar errado amanhã. Você tem uma coisa que eu sei é que a inteligência artificial e os robôs nunca vão tomar o lugar dos apresentadores e que nem tomem. Olha, eu tenho minhas dúvidas, sabia? Porque eu tenho visto uns bonequinhos aí, ó. Não, mas dá pra ver que dá pra ver que não é real, entendeu? Como é que é o nome daquela personagem da Magazine Luiza? Magalu. Magalu. Rapaz, ela já tirou a vaga de um apresentador ali, cara. Foi mesmo. Não é? É melhor a gente fazer direitinho como a produção quer, senão a gente pode ser cortado também. Com certeza. Joey, muito obrigado pela participação. Valeu, Anderson. Espero você na próxima aqui com mais novidades. Valeu, obrigado a você de casa. E você que acompanhou a gente no CJC News reportagem de hoje sobre inteligência artificial, bom, ela chegou, ela está aí. A gente precisa saber extrair o melhor dela e com cautela, para que possamos fazer da inteligência artificial uma ferramenta de crescimento e não que sejamos ferramentas na mão dela. Vamos pensar nisso.